Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Caruaru, 9 de agosto de 2025. Estamos no ar com mais uma edição do podcast Tá na Mesa. São 105 edições de podcast Tá na Mesa, que é um programa semanal onde nós conversamos sobre os mais diversos assuntos à mesa, seja cotidiano, cultura, política, economia. Já tratamos aqui sobre sinofilia, criptomoedas, artes marciais. Estamos ingressando com esses assuntos. Já trouxemos aqui praticantes do jiu-jitsu e hoje vamos falar sobre Krav Maga. E temos aqui na mesa Jefferson Leite, Caio Tárcio e Denixson Figueiredo. E eu gosto sempre de lembrar que o podcast Tá na Mesa. Ele é transmitido pela TV e rádio web Caruara, que você pode acompanhar pelas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube, pelo aplicativo Radiosnet e também pelo seu navegador no www.tvcaruara.com.br ou www.radiocaruara.com.br. Você pode, além de acompanhar a programação nesses links, você também pode baixar o aplicativo da TV Caruara e acompanhar toda a programação. E o assunto de hoje é Krav Maga, arte marcial ou sistema de defesa pessoal. Eu gostaria de cumprimentar inicialmente aqui Jefferson Leite. Muito obrigado, professor Jefferson, por ter comparecido. Prazer estar com vocês. Boa tarde a todos. Nosso aqui capelão Caio Tárcio, que já teve em outras oportunidades, também é um praticante de Krav Maga. Muito obrigado, Caio, por ter comparecido. Eu que agradeço pela oportunidade de estarmos divulgando essa arte. Muito bom, muito bom. E Denixson Figueiredo. Isso aí, boa tarde a todos. Boa tarde. E a conversa de hoje é sobre, o tema é esse, né? Krav Maga, arte marcial ou sistema de defesa pessoal. Eu gostaria de começar perguntando aqui ao professor Jefferson, o que é Krav Maga, professor? Olá, pessoal. Veja, o Krav Maga é uma arte marcial, pois ela tem um fundo filosófico de caminho de vida, né? Igual ao judô, que é justamente o que significa o do, caminho. Então, como o Krav Maga ele é oriundo do boxe, da luta greco-romana e das artes japonesas, está intrinsecamente ligado ao do, ao caminho. Então, quando ele tem os conceitos, os fundamentos, regras de conduta, de respeito ao adversário, de respeito à vida, porque é uma defesa pessoal. E respondendo a sua pergunta, é uma arte marcial com foco na defesa pessoal. Pronto, no caso já responde a pergunta, porque assim, eu vi assim, que existia essa, acho que certa dúvida, né, se é uma arte marcial ou é um sistema de defesa pessoal, porque não existe competição, né, de Krav Maga, ou existe? Não, existe sim, hoje existe na Europa, mas é uma coisa muito diferente do que seria uma competição, porque como os golpes machucariam os competidores e lá eles utilizam proteção mínima, é mais uma coreografia. Por isso muitas pessoas na internet veem algumas técnicas de defesa e são mais pausadas, simples, porque tem defesas específicas para ataques específicos. E lá eles fazem uma pontuação, então quem ganha nesse campeonato europeu é quem fez a melhor coreografia. Então não é uma competição mesmo, né? E você vê quem é o melhor atleta, etc. É porque eu estava até vendo, dando uma folhada no livro do senhor, né? Krav Maga, licença aqui. Krav Maga. Faça o que puder. Faça o que puder, mas faça correto. Defesa pessoal é inteligência. Com certeza. O objetivo do Krav Maga é realmente a defesa pessoal, né? Isso. E defesa pessoal é inteligência. É inteligência. Você vai ter que antever o espaço. Eu sempre tenho aquela pergunta, né? Um dos primeiros alunos que chegam lá. Professor, como é que eu me defendo de uma pistola em tal situação? E se for uma faca? Aí mostra a defesa. Depois eles vão progredindo e aumentando a dificuldade, né? Não acontece assim. A pessoa tem que ver o seu ambiente, antever as possibilidades. A gente faz uma leitura corporal, comportamental das pessoas. A gente utiliza muito, eu adaptei para o nosso método pedagógico ao código de cores do Jeff Cooper, né? Então, você não é você ser paranoico, mas você está num ambiente estranho, você tem que estar vendo tudo que está acontecendo ao seu redor. E você vai rotulando. Já a estratégia, né? Já pensando ali num ambiente, numa possível Você vai defesa. rotulando as pessoas. Então, aquela pessoa com comportamento diferente,
você coloca uma tarjazinha lá, do amarelo. E você continua fazendo como se fosse um radar que vai girando. A cada passagem você tem uma nova rotulagem para aquela pessoa, que pode aumentar para o laranja, para o vermelho. Então, o amarelo, atenção. O laranja, você vê que algo vai acontecer, você já previne, e você já começa a fazer o planejamento do que você vai fazer. E quando você chegar no vermelho, você já está pronto para entrar em combate, que vai ser inevitável, e sair da situação da melhor forma possível. Essa questão de você planejar, né, de você ter essa estratégia de sua defesa pessoal, falando desse assunto, eu me lembrei de um vídeo que eu assisti agora de tarde de um policial do BOPE, ele falando o seguinte, dizendo que ele decidiu não sair mais armado. Aí a dúvida dele é sair armado ou não, isso no Rio de Janeiro, né? Aí ele decidiu não sair mais armado porque muitas vezes o policial ele é identificado por conta de estar com a arma. Aí ele falou toda essa questão assim de ver onde vai, ter toda sair sem a arma com ele, mas fazer todo um planejamento para não ficar numa situação de risco. As pessoas pensam que o policial é identificado por causa da arma, mas eu sempre faço essa analogia dos lobos, os cães pastores e das ovelhas, né? Você está no local, aí tem a pessoa lá no celular olhando sem muita atenção, isso é o normal hoje. Então tem outro lá que está parado numa esquina, fumando um cigarro, e lá no chão vai ter 20, 15 bitucas de cigarro. Poxa, ele está muito tempo ali, está estranho. Então ele é um lobo que está esperando o momento certo e a vítima certa para ele poder atingir. Só que no meio da observação dele, ele vai ver pessoas que vão notar ele. Esses são os cães pastores. Pessoas que treinaram, que já viram que ele está ali. E depois do lobo ver o cão pastor, ele não vai interagir com você de forma alguma. Então, quando você treina, você cria uma leitura do ambiente, do teatro de ações, como a gente chama, muito mais apurada. Por exemplo, alguém que trabalha no táxi, no Uber, o que acontece com eles? Eles têm uma vivência com o público, ele atende pessoas diversas, de diversas origens. Então, ele consegue conhecer, pela conversa, como a pessoa é. O que é que ela pretende, se é uma pessoa boa, se é ruim, se vai ser um assalto, se não vai. Só conversando. Isso demora muito tempo para ser feito. Nós temos estratégias para antecipar essa compreensão do ambiente. Então, são várias camadas, né? Aí o aluno chega e faz, não, mas se o senhor está num beco sem saída, no seu carro, e atrás um carro fecha, sai 4 caras armados, o que é que o senhor faz? Aí não tem mais o que fazer, né? Por que eu estou ali? Tem gente que vai despedir de uma pessoa na saída de uma visita, aí deixa o carro aberto, ainda ligado, bota o filho dentro do carro e fica perdendo tempo conversando com a porta aberta da casa. Quer dizer... Às vezes num ambiente vulnerável, né? Com certeza. Se mesmo que não for, eles querem a oportunidade, que é aquele momento fácil. Aí você está criando aquilo ali. Aí quando você não cria, não há brecha. Ele vai procurar a pessoa mais fácil. Sempre. Aí no caso, professor Jefferson, aqui em Caruaru tem escola de Krav Maga, vocês são praticantes do... Somos praticantes de Krav Maga. Isso. Krav Maga aqui, com reconhecimento, né? Meu mestre é israelense. Eu comecei há 4 anos, dia 21 de setembro de 2021, com apoio do Polo Caruaru. Estamos lá, agora 4 anos, no próximo dia 21, estamos lá. Pouca divulgação, infelizmente, porque os apoios que nós tentamos fazer com prefeituras e tudo mais foram obstruídos por assessores e telefones e secretárias, e não chega a pessoa certa nunca. Mas quem sabe um dia, através do seu programa, não consigamos encontrar pessoas que queiram nos apoiar, né? Ter uma sede, um local aqui, a prefeitura poderia ceder um espaço para que lá seja guardado todo o material, inclusive esse que eu faço lá, que nossos treinos lá são totalmente gratuitos. São treinos gratuitos, para qualquer idade? Certificado a partir dos 3 até a boa idade. Aí, no caso, o Krav Maga é uma arte marcial, então, israelense. Isso. Teria alguma diferença de outras artes marciais? Teria algum componente de outras artes marciais no Krav Maga? Depois eu posso contar a origem, né? Do criador do Krav Maga. A história dele é super interessante. Parece um filme da Marvel.
Já lhe adianto. Vamos ouvir. Então, a diferença para outras artes marciais é justamente isso. É a graduação no uso progressivo da força. O judô hoje é utilizado em outras artes marciais como defesa pessoal para as forças de segurança, por exemplo. Só que você fazer uma projeção do judô numa pessoa que está sob influência de alguma medicação, ou tem um problema mental, ou que bebeu demais, você não tem como parar uma queda na metade do caminho e atenuar. Só quem tem muito treino. Que você vai ter que tomar decisão em milésimo segundo para fazer isso. Porque vai vir o seu peso e o peso do outro. E se ele cair de cabeça no chão, aí pode ter problemas, ficar paraplégico, tetraplégico. Então, um efeito colateral é enorme. O Krav Maga, ele tem o que a gente chama de armas naturais, são tudo que a gente pode fazer com a cabeça, o tronco e os membros e as mãos, são armas diferentes com gradações de força diferentes. Então a gente consegue agir naquele amigo que bebeu um pouco demais, controlar a situação, para que essa situação não escale. Já as outras artes marciais, um exemplo aqui, se fosse jiu-jitsu, aí uma situação aconteceu, levou ele para o chão, aí virou uma briga. Só que naquele caso você não queria que escalasse. E fazendo isso você vai escalar. Sem contato, você vai perder todo o contato. Karatê, aí você como é que vai atenuar ou não? Nós fazemos uso dos pontos vulneráveis do corpo. Pontos vulneráveis do corpo, né? Você ter como deslocar temporariamente a retina para embaçar aquele olho por alguns minutos, algumas horas. Adormecer braços, né, os membros. Tem como até um ponto mais alto, que exige um pouco mais de treinamento, onde você faz um estímulo vagal, no nervo vagal, e nós respiramos. A gente está aqui conversando e se a gente parar, a gente não está pensando em respirar, estamos respirando. É um sistema autônomo. Mas você estimulando ele, o sistema vagal, nesse caso, numa situação de agressão, ele só vai brigar com você pensando em respirar. Se ele parar de pensar, ele vai parar de respirar. Ele vai ficar ofegante, vai ficar cansado e não vai ter força. Então, ele vai ter que ficar pensando. Respirar, inspirar, respirar, inspirar. Isso até passar um determinado momento, ou chegar ao SAMU e fazer uma manobra. Isso porque foi atingido naquele ponto que dificultou, aí ele vai ter que parar, ele vai ter que se concentrar na respiração. Ele vai ter que ficar pensando em respirar, para respirar. Então acabou o jogo, né? Então o Krav Maga ele tem muito disso aí, de observar os pontos. Isso. É ser inteligente e tendo uma variedade de ferramentas para você usar, né? Uma das coisas no Krav Maga é que o combate ele é o último estágio no confronto, né? Como a gente aprende lá nos treinos. Então inicialmente é imobilizar. Não, como a gente aprende nos treinos, são camadas. São camadas. Então a gente vai analisar. Primeira coisa, você analisa o ambiente. Você já fez uma primeira camada. Uma situação, exemplo, você está no restaurante, tá? Então, qual é o melhor lugar para sentar? De preferência virado para a entrada. Porque você já vai estar vendo quem está chegando, quem está saindo. Perto de uma saída lateral. Isso. Porque se você precisar sair, você tem onde sair mais rapidamente. E você tem como verificar o comportamento de um possível agressor. Né? Você vai criando camadas de defesa. A última camada... Ter consciência é a primeira. Isso. Né? Você está vendo ele, já se preparou, então você deixou tudo difícil para ele. A última camada seria o combate em si. Porque o agressor, se ele já passou por todas aquelas outras camadas, que a gente preparou tudo, e ele passou e chegou, então a gente vai para o combate de vias de fato. Não existe um policial, um bombeiro para cada pessoa. Nós temos na sociedade uma sensação de segurança. Todo mundo sabe que se fizer alguma coisa errada, vai chegar, alguém vai denunciar, um barulho, um som alto, a polícia vai demorar um pouquinho para chegar. Você tem que dar um primeiro combate sempre. Se você não sabe nada, você não faz nada. Então você deixa isso para o corpo. O corpo vai fazer o quê? As defesas naturais do corpo, que vem da evolução humana. Ele vai ter medo, vai congelar. Então ele vai ter audição de túnel, ele não vai ouvir somente o que vem daquele local. Outras pessoas falam, vai cair no buraco, aí só não escuta. Visão de túnel, então ele só vai ver o agressor ou só vai ver algo na frente dele, no chão, e não vai ver o redor. Então ele vai ver alguém por trás com a cadeira, pá.
Então, nós treinamos e controlamos esses estímulos naturais para nos fortalecer. Por exemplo, quando você entra numa situação real, a adrenalina entra no corpo. Inicialmente, ela aumenta a sua força e suas percepções, só que é seguida de um cansaço posterior. Então, você sabendo disso, e o Krav Maga tudo se resolve em poucos segundos, você vai utilizar isso a seu favor. Porque se você deixar aquilo ali, vai causar só desgaste para o seu corpo, né? A questão do que eu falei do instituto policial, e eu sempre falo isso. Por que é que existem extintores de incêndio nos lugares? Não existe bombeiro? Porque alguém tem que dar o primeiro combate. Só que as pessoas, não, eu vou ligar para o bombeiro. Sim, mas se tivesse usado o extintor que está aqui no corredor, tinha evitado. Talvez nem precisasse. Não ia precisar. É feito, você coloca aqui no texto, né, sobre o Krav Maga que você escreveu. Valorizamos condutas preventivas e de antecipação baseadas na observação atenta e racional do ambiente em que estamos, que chamamos como os militares de teatro de ações. Para isso, empregamos leitura corporal, análise comportamental e rotulagem de possíveis ameaças de forma equilibrada, sem paranoia. Entre os métodos utilizados, destaco o código de cores de Jeff Cooper, adaptado ao Krav Maga JL, que representa estados mentais que vão da distração total, branco, à prontidão absoluta, vermelho, desenvolvendo a consciência situacional e aprimorando a tomada de decisões rápidas e assertivas. O maior perigo das pessoas é a autoconfiança em tudo. Acha que tudo está normal, nada vai acontecer, né? Isso é um grande problema. Sabe qual é o grande exemplo disso? A gente está falando de camada. Então, hoje, temos a Via Parque, muito bom, o pessoal vai caminhar, vai fazer sua atividade física, muito bom. Só que todo mundo está ali enquistado, branco. Muita gente faz o quê? Fonezinho de ouvido. Quando você está no fone de ouvido... É ruim até para a segurança geral, um carro. Você deixa de ouvir um carro, como o professor citou. Se alguém se aproximar de você de uma forma mais furtiva, você vai deixar de ouvir. Porque você desligou um sensor do ambiente seu. Então você vai ter que estar muito mais atento. Fora que você está ali no fone na música, você fica mais distraído ainda. É bom? Mas deixa você totalmente vulnerável. Defesa pessoal é você ter o seguro do seu carro para se você precisar, e vai precisar. Eu conheço pessoas que perderam o carro queimado e não tinham seguro, perderam totalmente o carro, né? Se você não puder ter aquilo ali, mas você ter uma vida regrada, de uma alimentação legal, fazer exercícios. Então, isso é defesa pessoal. Você está defendendo sua existência. E quando você faz isso bem, da forma correta, pode acontecer situações em que você vai ter que intervir na segurança dos outros. O seu filho, aconteceu uma situação. Lá temos várias crianças, inclusive algumas com autismo. Crianças com problema que tiveram de bullying na escola, que estavam sendo agredidas na escola, tomavam o dinheirinho do lanche, tomavam o lanche, agarrava e forçava a brincar com a brincadeira que as outras menininhas queriam. Independente se o colégio é público ou particular, isso não existe. Sempre acontece. E essas crianças que entraram no Krav Maga, elas não revidaram. Porque quando você começa a treinar algo, a sua aura muda. É aí que eu ia falar, agora para pegar o gancho, no caso do policial. Essa aura, ela protege você, porque você está prestando atenção no possível perigo. E possível perigo, ele quer facilidade. Aquela coisa do policial, não, ele tem risco, ele está armado. Não, ele tem risco porque ele é observador. E ele vai ver a pessoa que está vindo na situação ali. E às vezes por isso a pessoa talvez veja. A pessoa vai ver ele como um cão de guarda. E, poxa, aí ele deve ter uma arma, coisa ou outra. Aí chama um parceiro e quer fazer uma situação com ele. Eu tenho alunos policiais, eu tenho psicólogos, psiquiatras, promotores. Então, você vê a situação, você tem que analisar direitinho. Até para o policial. Você tem que chamar o reforço. Você tem que fazer a coisa de acordo com o protocolo e não querer resolver as coisas sozinho. Porque você tem uma instituição, o Estado é forte e está ali para lhe proteger. Vamos usar as armas do Estado, investigação. Então, às vezes, o querer resolver tudo na hora, chegou o momento, perdeu. Ele vai levar sua carteira, levar sua arma, depois você na investigação descobre, pega de volta. Você está vivo. Né? A preservação da vida é importantíssima. A gente nunca deve reagir, é isso que a gente prega bastante. A gente sempre escuta, não reaja na televisão. É bombardeado o tempo todo.
E realmente você não deve reagir, você deve agir. Agir é depois que o bandido entrou aqui, pôs a arma, recebeu a carteira de todo mundo, pegou o dinheiro e tudo mais, está com a arma aqui. A carteira, documento, não sei o que, ele bota a arma aqui, ó. Aí. Ele mesmo se desconcentrou. Então, nós devemos agir. Porque quando você reage, você entra no momento do agressor. Porque ele fez você, ó, eu estou pronto aqui, estou pronto para o combate. Você vai reagir, aí você vai ter que escalar o seu modo mental para ficar no vermelho também, para ir para ele. O risco é maior. Então, você está lá embaixo, eu não sou nenhum perigo para você. Eu estou aqui, estou na boa, você levou, você ganhou, tá bom. Então você não deve reagir, você deve agir tendo condutas de prevenção. Isso, e às vezes agir é não fazer nada. Às vezes agir é quando você está falando, saiu da casa de alguém, agir não ficando na porta ali. Isso, é uma situação que acontece demais. O pessoal visita o outro, abre a porta, aí abre o carro, às vezes até liga um sonzinho, bota o filho menor no banco de trás e fica conversando. Chegam os assaltantes, roubam a casa, pegam o carro, depois eles vão descobrir que tem uma criança atrás. É um problema. Então, quando você chega em casa, você não vai, se for uma garagem, você não vai colocar o seu carro na garagem próximo ao portão. Você tem que botar de uma forma que você consiga virar e sair. Porque se você botar próximo ao portão, alguém que chegar atrás, você não vai conseguir dar ré, você está preso. Mas se você deixar ele numa posição sem aproximar do portão, se alguém fechar atrás, você sai para o lado. Se ele fechar do lado, você sai para trás. Procurar sempre ter o escapatório. Tem que dar uma volta antes, entendeu? É uma coisa que eu costumo falar que ajuda muito com as pessoas para prevenção, né? Aí a pessoa vai, sabe como é rua. O pessoal está doente, todo mundo está sabendo que você está doente e quantas injeções você tomou. Aí o pessoal vai e compra uma TV de 65 polegadas, aí joga a TV aonde? A caixa da TV, no lixo. Aí, eita, ó, fulano, olha lá, televisão 65 polegadas. Mas, rapaz, ele está avisando aqueles bandidinhos ali, a comunidade, que ele está com equipamento novo em casa, caro. Isso com tudo. Até os seus documentos. Isso aqui é contra-inteligência. A gente usa também no Krav Maga. Então, você tem algum documento que você quer rasgar, você bota um pouquinho no lixo do banheiro, você bota um pouquinho no lixo da casa, porque eles vão, às vezes, em tempos diferentes para o lixo. E uma parte você deixa, se for uma coisa importante, uma chave que quebrou, você joga uma parte lá no seu trabalho. Então, você dificulta a situação. Porque a pessoa que quer fazer uma coisa mais organizada contra a outra, ela vai ver o lixo da pessoa. Ela vai ver onde você compra seu pão, qual tipo de remédio você tem, a receita, o tipo de problema de saúde que você tem, onde você frequenta. Até se você tem Netflix ou não. Tudo, a sua vida está ali. Sim. Até o que o senhor come. Só acrescentando uma coisa, hoje, diante do aumento das nossas compras na internet, hoje tem muita facilidade, né? A gente comprar, importar tudinho. Chega aqueles envelopes na nossa casa. Aí muita gente vai e descarta do jeito que ele está. Do jeito que está, né? Com o endereço, tá lá, seu nome completo, endereço. Seu documento, o endereço. Então você está fornecendo situação. Então, num caso como esse, primeira coisa, rasura aquilo ali, pô. Pega uma caneta, picota tudo, para dificultar, justamente, se alguém tiver procurando alguma coisa sua. Que é como o professor citou aí, a contra-inteligência. Veja como é amplo. Isso aí que você falou, acontece de muito, às vezes a pessoa pegar os dados e comprar alguma coisa, criar uma conta com aqueles dados ali, nome completo e endereço. Isso. Documento velho, o pessoal joga inteiro, às vezes. Cartão de banco. Isso é um então, problema. É como a gente estava falando, né? Botando dentro do assunto, é tudo questão de segurança. Uma coisa que o professor cita muito a gente, principalmente o pessoal que mora em condomínio, prédio, né? Ele ensina a gente a ter uma bolsa de emergência. Nessa bolsa a gente tem o quê? 1 ou 2 mudas de roupa, uma cópia dos seus documentos, dinheiro em espécie. O pessoal chama de bug out bag, né? Uma bolsa de emergência para 72 horas, que é mais ou menos o tempo que o Estado tem para atender pessoas em situações de segurança, né? De riscos e ameaças. E caso você precise se evadir do local, eita, vou ter que... Não, é como ele cita. Chega a Defesa Civil e diz, você tem que sair do prédio, que o prédio está com risco de desmoronamento. Tu vai levar o quê? Se você já está com aquela bolsa, já com aqueles itens já separados, você pegou aquela bolsa nas costas e saiu. Eu gosto de citar o exemplo, o início do exemplo é assim.
Se chegasse alguém na sua casa, aqui no prédio, aqui nós estamos, no estúdio, dissesse, olha, você tem 10 minutos para deixar o local, o que é que você levaria? Pois é, né? Aí eu acho que muita gente precisa levar logo o celular, né? Que tem muita informação no celular. Então é isso, é você ter o mínimo necessário para você poder resolver sua vida por enquanto, ou voltar para casa, né? De repente uma situação de emergencial, uma casa do lado pegando fogo e tal. E de repente você perdeu tudo e ali vai ter. Eu tenho todos os meus documentos escaneados dentro de um pendrive com senha. Tenho os documentos do cachorrinho que nós temos lá, tem minha esposa. Cópias, um manual simples embora eu saiba primeiros socorros, mas eu não sei o canino, então tem um primeiro socorros para cães. Aí eu coloco lá, coloco os documentos dele, tal, os nossos. Então essa ali é uma bolsinha já pronta, com muda de roupa, um pouquinho de ração, um sachêzinho para ele, entendeu? E algumas coisas que a gente pode jogar da geladeira, do armário, jogar dentro e ir embora. E sempre manter o tanque do carro cheio. É interessante, até o pessoal pode dizer assim, não, isso aí é paranoia, poxa, isso é coisa de sobrevivencialismo. Não, é a questão do extintor de incêndio. Então não é para ter extintor de incêndio. Você tem um bombeiro, aguarde. Aí o tanque cheio, você tem sempre que ter o tanque cheio do seu carro, por vários motivos. Primeiro, economia, você gasta menos combustível. Porque o combustível balança menos, vai criar menos vapores, e aqueles tem um suspiro. Então você vai, se você viver sempre lá embaixo, colocando um pouquinho, gasta mais, né? Gasta, aspira sujeiras, impurezas lá do fundo do tanque para dentro do carburador. Aí, entendeu? Tem um monte de problemas você usar o tanque vazio. O tanque cheio, apareceu um problema, uma revolta, um incêndio, qual que for, você pega o seu carro, você sai, você tem combustível para sair do estado, se for necessário. Uma situação como aconteceu ali no Rio Grande do Sul, dos alagamentos. É verdade. Imagina aquela situação. A água chegou a lugares, a prédios, no segundo andar. Teve uma senhora que foi encontrada no topo de uma árvore, agarrada numa árvore, do começo ao fim. Ela estava lá em cima. Ela chegou lá, foi a água que deixou ela lá. Ela se prendeu ali e ficou. A altura imensa. Aí depois do incêndio, aliás, depois do alagamento, ainda começaram os saques. O pessoal de barco fazendo saques. Então você tem que saber se defender. A polícia ali ficou inviabilizada de poder prestar os serviços básicos de segurança pública, alimentação e tudo mais, transporte, devido a tudo aquilo. Então você tem que estar por conta própria. Então, muitas vezes a gente está por conta própria e tem que saber o mínimo. É interessante, essa é uma filosofia, né, do Krav Maga. Exatamente, não é só o combate. O combate, antes da gente entrar na história do Krav Maga, eu costumo dar essa analogia, essa historinha, né? Você vai com sua filha, seu filho e sua esposa a um restaurante no dia de um jogo de futebol. Você está com sua camisa, está todo mundo com a camisa, só que você não viu que ao entrar você sentou, tal, pediu a comida e tudo mais, você começou a encher e só tem você do time, no seu time lá dentro. Eita! Rapaz, que situação, hein? Você está bem no meio. Aí começa jogo para lá, gol para cá, gol para lá, o pessoal já zoando, joga um papelzinho, joga cerveja em você, sua esposa vai ao banheiro, as esposas dos outros já começam a gracinha, né? Intimidação no banheiro feminino. Aí o que você vai fazer? Você informa o segurança do restaurante, olha, está acontecendo isso e isso, o garçom, segurança. Depois você informa o gerente. Lá tem câmeras, você já viu que tem câmeras? Ótimo. Aí você chama a polícia. Você não sabe que não vai ter como sair dali. Mas não assim, você já chamou, fez de tudo e decidiu sair pelo bem dos seus filhos, da sua esposa, né? É um lugar totalmente perigoso. Cada mesa tem facas, garfos, garrafas, cadeiras e mesas. É um ambiente que, por uma confusão, pior do que isso, só se for uma brigazinha no elevador. No elevador, porque aí não tem pronto. Uma briga no elevador com desafeto, alguém quer te agredir, é complicado, um ambiente confinado. Então você saiu. Você já ligou para a polícia, já informou o restaurante, verificou que tem as câmeras lá que estão lhe protegendo de certa forma, vão registrar. E você foi para o estacionamento. Quando você está chegando no seu carro, você percebe que tem 4 caras te seguindo. Aí você mantém a calma, manda seus filhos entrarem no carro, sua esposa. E quando você vai abrir sua porta, vem uma mão por cima e segura a porta
do seu carro para não abrir. Aquele é o momento certo. Você está numa situação inevitável, seus filhos, as pessoas que dependem de você, a segurança é sua responsabilidade. E se você tiver treinamento, aí você vai ter condições de lidar. São 4, mas geralmente vai ter um mais atrevido na frente, um que é mais metido ao fortão, que vai querer resolver tudo. Se você resolver fazer algo com esse, os outros vão recuar, né? Vão, na hora vai dizer, rapaz... Aí é aí onde aplica as técnicas aí dos pontos. A imobilização, inclusive eu vou lançar um livro sobre isso, são as imobilizações biomecânicas. Por exemplo, a imobilização do jiu-jitsu, ou as do judô, de qualquer outra arte. Nós não temos regras, não tem competição. Então, tudo é válido. Não tem falta técnica, não tem jogo sujo. A gente faz tudo que é necessário para preservar a nossa vida, que é um direito natural. Então, você chegou naquela situação, aí ele veio lhe agredir, você está em menor número, você tem os filhos ali. Então, você fez alguma ação e quebrou um dedo, 2 dele e deslocou o ombro, por exemplo. Os outros vão recuar. Você não fez com ele nada que seja irreversível. E aquela imobilização você não precisa estar segurando. Ele com o dedo quebrado, o ombro deslocado, ele só vai ter o outro. Aí se ele vier com outro braço, você faz o mesmo com o outro braço. Então, se você quiser brincar, vai ser igual um boneco de Olinda, né? Com o braço assim. Aí não vai ter o que fazer. No caso, no Krav Maga tem pontos que imobiliza que... Tem. Agora, esse mês, eu estou lançando, se puder mostrar os livros, os meus antigos e o meu novo, né? É justamente sobre isso. Esse primeiro livro, logo naquele início lá dos clubes de tiro, né, dos tiro ao alvo, competições e tudo mais, eu vi que eu estava gastando munição demais, porque não tinha muito objetivo você atirar lá num pedaço de papel, né, e sem nada a ganhar, fazer pontuação. Então aí são 17 treinos de tiro dos melhores do mundo. Então, tem treino aí de ex-presidente, tem para escolher seus seguranças, tem treino que a gente chama estresse dos pontos, que você vai dar 50 disparos para aferir sua arma e sua pontaria. Tem treinos que só são 3 disparos. Então, isso aí me fez fazer com que meus colegas e eu também pudesse progredir e estar fazendo alguma coisa para mim. Não só atirar no papel, né? O outro livro, vamos... mostrar os outros, por favor. Então, no caso, você também é atirador desportivo, né? Eu sou atirador, colecionador e caçador. São as 3 atividades. Esse aí é o segundo livro. Ele conta a minha história, né? Que também é muito interessante. E ajuda as pessoas a perceberem que não é qualquer problema que impede de você participar do Krav Maga, né? Aí conta a história do Krav Maga. E aí é um livro com 506 páginas, que é a nossa faixa amarela. Mas eu já estou atualizando ela. Nesse livro, pode voltar para a gente. O que é que nós fazemos? Obrigado. Esse livro, eu conto o seguinte, eu sou servidor público do TRT. Entrei no TRT da 7ª região, em Fortaleza, no Ceará. E lá eu fazia o trabalho no setor de segurança e transportes. Fazer o transporte e segurança dos magistrados, desembargadores, ministros, TST em visita. E nós fizemos cursos lá com a Polícia Federal e outras empresas de segurança nacional. Então, o nosso papel era importantíssimo ali. Fizemos curso de rapel, etc, etc. Então, nessa época, eu tive contato com o Krav Maga. Em 2010 foi quando o mestre Elaim foi a Krav Maga. Se quiser pôr o vídeo do mestre Elaim, enquanto eu vou falando da história, é bem interessante. Eu fiz um compilado de cenas para vocês verem o Krav Maga em ação. Está sem som. Mas se puder mostrar aí. Olha aí. Isso aí é o mestre Elaim, à esquerda, né? Aos chutes, situações com arma de fogo. O Krav Maga lá e em outros lugares é utilizado em guerras, inclusive, por forças especiais no mundo inteiro, né? Contra bastões, que são as armas mais conhecidas, né? As mais utilizadas, né? A pior delas é a faca. A faca é muito pior do que uma arma de fogo. Assim, da forma com que ela vai atingir vários pontos, dependendo se sair rasgando, cortando, ou se ele for manipulada dentro do corpo, é pior do que um tiro. A gente também leva estudos de medicina legal. Tem casos em que a pessoa leva
8 disparos de 45 e não morre. Porque ele tem que acertar no lugar certo. É o triângulo de incapacitação, né? Local atingido, diâmetro da lesão e profundidade. Às vezes, local atingido, a cabeça, super perigoso. Diâmetro da lesão, 1 centímetro. Mais profundidade, meio centímetro. Você está vivo. O caso recente foi daquele policial, né? Esse último caso que agora repercutiu, né? E viralizou na internet, lá na favela de Paraisópolis, né? Na comunidade de Paraisópolis, desculpem. Então, lá ele entrou sozinho, ele entrou para resolver tudo. Ali, ele pegaria aquelas pessoas que correram dele com armadas outro dia. Nesse caso aí, esses vídeos aí são É do meu mestre. Exemplo de técnicas, né? Esse é o mestre Alain Cohen, israelense. Vai mostrar agora nesse final do vídeo, ia mostrar uma briga no bar, nas simulações. Só são 10 segundos. Aí, lá no finalzinho. Pode deixar. Eu vou explicando. O mestre Alain Cohen, ele aprendeu com o mestre Rafael Gris, que foi o primeiro aluno do Imi Lichtenfeld, que é o criador do Krav Maga. Então, quando você vê um Krav Maga, você tem que ver a linhagem. De onde você vem? Você aprendeu de quem? O mestre Rafa é mestre de Aikido também. O mestre Alain, ele também é instrutor de Muay Thai. E o Imi sempre dizia, o caso das simulações, né? No restaurante. Ele está mostrando assim uma situação extrema, né? Mas mesmo assim não vai fazer nada, além de uma contusão enorme. Ele vai usar medicação para dores por um bom tempo. Aí vai sair rapidamente do local. São, no caso, aí técnicas usadas para exatamente, deter rapidamente o agressor. Lidar com armas, contra armas, né? Pistola contra pistola. Tem um curso também que eu estou fazendo um livro que é de combate e defesa com armas de fogo. Que é você situações contra faca, contra outra arma de fogo, contra vários agressores. Quer dizer, você vai usar as técnicas de Krav Maga, os fundamentos, as regras, para você sair de uma situação dessa. Ô professor, fala aí um pouco sobre a história do Krav Maga, como foi que surgiu. Como eu disse, parece uma história da Marvel. Você imagina, na Segunda Guerra Mundial, toda aquela perseguição aos judeus, e numa cidadezinha, Bratislava, na antiga Tchecoslováquia, num bairro de periferia, tinha uma escola de artes marciais diferente. Até hoje é difícil encontrar uma escola assim. O Imi Lichtenfeld, o pai dele era policial, né, inspetor de polícia da cidade de Bratislava. E ele ensinava, lá nessa academia tinha luta livre, luta greco-romana, judô, e ele fazia ginástica olímpica também. E além de musculação. Então, todas essas artes juntas... Era alguém preparado. E ele já era uma pessoa já com físico diferente para a época. Quem lembra aqui dos filmes antigos do Tarzan, né? Você vê que ele não tinha um corpo definido, né? Ele era forte, mas normal, vamos dizer assim. Então, o Imi, ele tinha esse biotipo, né? Então, ele já era diferenciado para a época por isso. Então, as famílias eram perseguidas por gangues antissemitas e as mulheres eram estupradas, eles eram roubados, espancados e tinham todos os seus bens roubados. Então, ele sozinho decidiu agir, e contra vários oponentes, com facas, com pedaços de madeira, armados ou não, ele estava lá, como um super-herói, sozinho. Imagine isso, né? Nesse período. Então, ele chegou na academia e fez... Como é que eu não vou continuar sozinho aqui? Tem casos todos os dias. Eu volto para casa tendo pessoas que eu poderia estar defendendo na rua. Mas ao chegar na academia, tinha pessoas que só faziam ginástica olímpica, outros só faziam musculação, outro fazia judô, outro era um dos melhores, seria o pessoal da luta livre, né? Outro da greco-romana. Mas como ensinar essas artes todas para todos da forma mais simples possível e objetiva? Porque você ser uma excelente faixa preta, você pensar assim, karatê, por exemplo, judô, você vai treinar por anos e anos, só aquilo.
Então, ele pegou o que funcionava em todas essas artes, até da ginástica olímpica, em exercícios e situações, e condensou num método, que era o embrião do que viria a ser o Krav Maga, né? Aí, depois que ele passou esse tempo lá, os amigos começaram a ajudar, e eles tiveram um apoio e um resultado excelente na cidade, eles começaram a migrar para Israel, né? E junto com as Forças de Defesa, a IDF, né? As Forças de Defesa de Israel, e ele foi convidado a participar de um grupo de defesa e começou a ensinar a defesa pessoal lá. Já existia alguns métodos, mas ele, como trouxe uma ideia inovadora de trazer múltiplas artes marciais, né? E só o que funcionava, as Forças de Defesa aceitaram muito bem. Ele começou a treinar as Forças de Defesa e teve um excelente resultado. Depois ele migrou para o público civil, introduziu as faixas, basicamente as do judô. E o Krav Maga, ele formou 10 alunos. O primeiro aluno dele foi o Rafael Gris, que está vivo ainda, tem 84 anos. Ele é o mestre do meu mestre, o Alain Cohen. Então, essa linhagem. Então, tem dessas linhagens, tem uns que modificaram o Krav Maga inteiramente. Tem uns que virou outra coisa, né? Tem um que mantém, por exemplo, o Yaron Lichtenstein, nos Estados Unidos. Ele casou com uma brasileira. O filho dele é brasileiro, pelo menos. Eu acho que foi isso. E ele tem uns 1.000 alunos aqui no Brasil, mas mais nos Estados Unidos. O irmão dele, em 96, chegou aqui no Brasil, o Kobe Lichtenstein, está até hoje, tem uns 10.000 alunos no país. A diferença deles, o Yaron é tradicional, é o que o me deixou, embora ele falasse que você tem que estudar e ter inovações, ele preferiu fazer a coisa bem tradicional e não mudar nada. O Yaron mudou o Kobe no Brasil, ele começou a fazer um trabalho mais físico do que técnico. Então, você passa muito tempo para fazer um trabalho físico juntamente com o trabalho técnico. Ele quer transformar os alunos em atletas. Só que você não vai ser atleta a sua vida inteira. O nosso Krav Maga é um Krav Maga com um método suave. 90% técnica, 10% aquecimento e alongamento. Porque o trabalho físico você pode fazer fora. Na academia, andar de bicicleta, natação, etc. Você que sabe, você não perde tempo. No caso, foca muito nas técnicas, foca mais nas técnicas. Exatamente. Você sabendo a técnica, as técnicas usam a alavancagem da física. Muito conhecimento anatômico. Então, você vai atacar os pontos vulneráveis e você vai usar a alavancagem. Então, a força de uma criança, ela passa a ter força de 2 adultos. Então, um adulto só não consegue pegar uma criança. Ele vai saber onde bater, onde torcer, onde apertar. Dos pontos. Exatamente. E um adulto vai ter força de vários adultos. E mesmo numa multidão querendo bater em você, vai ter uns que vão estar na frente. Então, você joga esse aqui para o meio, empurra para lá, já vem outro para cá, vai ter uma certa ordem. Até porque todo mundo quisesse atacar você ao mesmo tempo, eles iam atacar um ao outro no meio do caminho. Todo mundo desse chute ao mesmo tempo, entendeu? Eles criam uma certa ordem no meio desse caos. Ô professor, e a sua história de início do Krav Maga? Tem uma história por trás? Esse início, como eu disse, 2010, né? Eu fui para o TRT da 7ª Região e fiz aquele trabalho lá. Conheci o mestre Alain no trabalho, não cheguei a conhecê-lo pessoalmente na época. E comecei a treinar pelo Zoom, online com ele. Você imagina, hoje em dia, o cara é um mestre lá numa montanha, lá no... Entendeu? Como é que é fazer? Ele não tem, às vezes não tem nem contato, mas um aluno tem como colocar um celular, ensine aqui, aí ele começa a ter um dinheirinho dali, manter, pagar as medicações dele, que já é um velhinho e tal. E de Israel, do outro lado do mundo para cá, como não tinha referência, tinha só o Kobe. Mas eu nunca gostei do método do Kobe, né? Tem um Yaron Lichtenstein, mas eles têm uma presença muito forte lá no sul do país, né? No centro-oeste. Tem academia aqui, inclusive Recife tem uma do Yaron e tem uma ou duas do Kobe. Mas, como eu disse, é muito trabalho físico, pouquíssimas técnicas. Então, você vai passar 1 ano e 6 meses, 2 anos para passar uma faixa amarela. Você vai passar 10 anos para chegar na faixa preta. As faixas do Krav Maga são semelhantes a... Parecidas com a do judô. A inspiração foi a do judô, né? Então, tem a branca, amarela, laranja, verde, marrom e preta. E você consegue chegar na faixa preta, dependendo do seu empenho, do seu foco, você consegue chegar em 2 anos, tranquilo.
Puxar aqui também pelo lado da mesa, conheceu o Krav Maga como, Caio? Fala aí um pouco aí da sua experiência aí com essa arte marcial. A convite de um irmão, de um colega, ele falou que estava praticando Krav Maga, me convidou para assistir, para presenciar as aulas e gostei muito. A minha atividade é uma atividade mais espiritual, né? Uma atividade de mais concentração, e no Krav Maga eu encontrei também esse suporte, né? Que você utiliza a sua parte física, mesmo sem ter um bom condicionamento físico, não precisa de tanto, bom ter, né? Então, na minha atividade um pouco mais voltada para visitas, e no Krav Maga também encontrei esse suporte, que também nos traz um despertar para outros pontos que muitas vezes passa despercebido, né? Eu também sempre tive esse desejo assim, já tinha sido militar, já servi o quartel, o exército, e a visão do Krav Maga também traz esse despertamento também, né? Essa atenção, você ter um olhar com prevenção. Então isso me chamou muita atenção, e desde então, sempre que possível, né? Sempre estou viajando, né, apresentar o projeto, mas encontrei no Krav Maga essa parte aí que tem sido muito importante na questão da minha vida, assim. Você, Denix, conheceu o Krav Maga como? O Krav Maga, eu ouvi falar através de um colega meu, um amigo meu, Rogério. Ele disse, olha, tem um rapaz que trabalha na equipe Recife, tem na Krav Maga, tudinho, falou que muito massa e atendeu aquela curiosidade. Aí em 2022, um amigo meu, George, ele me chamou, porque ele treinava com um professor. E foi quando eu conheci de fato, fisicamente, o Krav Maga, né? Hoje eu continuei e ele não está mais treinando, né? Mas o Krav Maga, para mim, ele trouxe superação. É uma coisa que a gente vê em todo mundo, ou que todo mundo que treina faça. Quando você olha, eu não consigo fazer isso. Vocês viram aqueles vídeos, né, que foram mostrados. E você olha, isso é muito difícil tudinho. E quando você vê, em poucos dias, às vezes no mesmo treino, você está fazendo movimentos desse tipo e você, poxa, eu posso. Então, ele é bem acessível. Mostra que, eita, precisa ter força. Não. É técnica, né? Justamente. A técnica, ela sobrepõe a força. Uma coisa que o professor fala muito é que cada um tem o seu Krav Maga. Ele planta a semente e cada um vai desenvolver aquela semente. Falando aí exemplo de superação, a gente quando teve um podcast aqui sobre jiu-jitsu, o professor até falou que começou a treinar com um exemplo de superação da vida pessoal dele. O senhor também tem, professor, essa superação? Foi o início do projeto, né? O projeto Sua Defesa em Suas Mãos. Pelo Transforma Brasil, entrei em contato e fiz uma excelente parceria com o Paulo Caruaru. Agradeço a pessoa da Taina, do setor de marketing, que nos acolheu muito bem e até hoje está lá parceira do nosso projeto. Eu descobri, muito jovem ainda, depois que eu entrei no serviço público, passei alguns anos, uns 7 anos mais ou menos, uma doença grave e incurável, progressiva e degenerativa. É complicado, porque é conhecida como espondilite anquilosante, que é a espondiloartrose anquilosante. E isso foi um tombo, né? Eu vivia com vários problemas, é uma doença que ataca os ossos. Minhas defesas são muito boas e elas começam a tentar resolver o problema cobrindo com tecido fibroso a área atingida da inflamação. Só que esse tecido tende a calcificar. E essa calcificação atinge principalmente a coluna, ela vai diminuindo o espaço entre os discos. Então, aquilo que bateu uma vez vai bater mais fácil, até elas se condensarem, elas fundem. Tem uma área da minha coluna que já é uma coisa só. E semana passada eu descobri ainda que tenho fibromialgia. Aí aí foi bom, descobriu agora, eu vou começar o tratamento também para isso. Embora que o tratamento é muito parecido. Então eu fiquei uns 3 meses de cama, resolvendo o problema, a maior parte do tempo na cama, tendo fraqueza e tudo mais. Depois 1 ano e meio de cadeira de rodas. Aí também disse, não, minha vida mudou, então beleza, assumo minha vida, venha cá, comprei, não é bom nem chamar a cadeira
motorizada de elétrica, né? Para não confundir com a outra. O pessoal às vezes fala, eu compro uma cadeira elétrica. Eu disse, não, cadeira motorizada. Cadeira motorizada. Eu comprei uma cadeira, comprei uma boa, porque eu não queria ser atropelado por ninguém. Eu comprei uma cadeira. Posso falar o nome da marca? Pode. Da Autobock, que é uma cadeira, eu acho que é europeia, eu não sei se é da Suíça. É uma cadeira muito excelente. Eu cheguei a subir com ela. Eu saía para passear com a cadeira, ia resolver coisa no meio da rua. Né? E minha esposa, meu menino, você vai ser... Minha mãe também, você vai ser atropelado. Vamos lá, a incríveis 10 km por hora. Eu cheguei a subir aquela ladeira lateral ali do Shopping Difusora com ela. Ela ficou assim, eu fiz assim, ó. E eu vai, porque tinha um negócio para encher o pneu dela lá em cima. Aí o segurança me ajudava e enchia. Pega 50 libras, pegava cada pneu. E descia lá e ia para todo canto. E tinha uma menorzinha para andar em terrenos. Que essa tinha amortecedor e tudo mais. Mas é uma cadeira convencional, mas era reforçada para esse tipo de coisa, né? Só faltou botar um LED assim na lateral. Tinha um pouquinho, tinha para noite, mas não saía muito à noite, não. Aí eu assumi. Aí, num certo momento, eu pensando, lembrando das características justamente dessa parte do caminho, do Krav Maga, eu disse, não vou ser mais uma vítima. Vou começar a fazer os treinamentos do Krav Maga. A piscina é lá do meu prédio. Não é nem uma piscina, é quase uma banheira. Mas tem meio 1 metro de profundidade. Eu fui pegando nas bordas, andando devagarzinho, escorregava, mas na água você não torce o tornozelo. Se cair, você cai dentro da água. Eu voltava. Então, eu fazia uma correnteza para um lado, depois parava, fazia a correnteza para o outro, depois fazia treinos de socos, treinos de chutes, e fui fortalecendo a musculatura das minhas articulações, principalmente joelhos. E aí eu fui para a bengala. Até hoje eu uso bengala. Eu passo a maior parte da semana sentado numa cadeira daquelas secretárias sem encosto de braço, na frente do computador, onde faço minhas alimentações e banheiro, cama. E eu guardo minha energia para estar lá nesse projeto social. Por favor. No caso, todo sábado tem aula. E se quiser mostrar, tem umas fotos aqui no livro. Isso que eu ia pegar agora. Aí passou de. Não quis ficar na vitimização e começou a. Foi. Aí eu recuperei uma parte da minha qualidade de vida, né? E vendo outras pessoas e amigos com problemas de saúde, com hernia de disco, que eu não posso fazer nada. Você não pode ficar parado. O ser humano é como uma bicicleta. Parou, cai. Olha essa foto. Inclusive, eu fazia um tratamento aqui na cidade, que até em Recife, eles disseram, rapaz, Caruaru tem esse trabalho? Eu disse, tem, na Unimed. Tem uma fisioterapia aqui, eles me colocavam na cadeira. Bota na cama. Aí na próxima página tem ele fazendo exercício na piscina. Esse exercício da piscina, essa câmera aqui. Eu entrava nessa cadeira deles lá. Isso. Aí tinha uma rampa para dentro da piscina com água quente. Aí eles iam colocando macarrões, que eu não movimentava as pernas e os braços fracos. Eu ia flutuando, ia fazendo um trabalho jogando água. Bem suave, mexendo no movimento para lá e para cá. Aí vocês estão vendo aí, justamente à esquerda, que eu falei, né, com os macarrões, depois que desce a rampa na cadeira deles lá, e aí ele vai fazer um trabalho de hidroginástica e para não congelar, né? E ali na piscina ali do lado foi onde eu estava fazendo o exercício até fortalecer. Aí foi no São João. Foram quantos anos, quantos meses assim praticando assim para dar uma depois que eu comecei na piscina? Sim. 8 meses. Aí hoje você usa bengala? Eu uso bengala em casa. Eu fico fraco, tenho crises. Normal. Mas eu descanso mais. Então, se eu posso... Eu não assisto TV, eu fico só vendo filme, série, essas coisas, fazendo meus livros. E no momento que eu estou livre, eu estou deitado, vou dormir, vou concentrar minhas energias. Existe um trabalho mental a ser feito, de meditação, para controlar essas dores. Que eu sinto dores 24 horas por dia. Eu vou voltar agora a usar uma medicação. Não vai ser morfina, mas é uma medicação que com o mesmo efeito, só que não tem aquele efeito dependente, né? Que a morfina tem. Eu vou voltar a usar, porque as dores estão muito intensas. Imagina você sentir uma dor de cabeça 24 horas por dia. É como aquela história de antigamente das torturas, né? Ixi. A pessoa cai um pingo d'água na testa. No começo não é nada. Mas 3 horas depois você chega lá, está parecendo cair numa bigorna. Então, professor, o senhor
no Krav Maga conseguiu aí uma forma de superação, não foi? Isso. E são treinos quantas vezes por semana? É uma vez por semana. Hoje estão acontecendo na sexta e na segunda-feira. Sexta-feira é o Krav Kids, né? Crianças entre 3 e 14 anos. E isso tudo no polo comercial? Polo comercial, de 5 da tarde, das 15 às 17 horas, toda sexta. Totalmente gratuito, inclusive certificados. E a gente faz um trabalho daquilo que os pais deixaram de fazer muito, né? Porque hoje a chupeta moderna é o celular, né? Quem tá aperreando, toma no celular, menino. Não me aperrei, não, vá para lá. Então, esquece de fazer aquilo, não falar com estranhos, não pegue ali dá choque, tem um fogo, aquele é um animal peçonhento. De instruir a criança para, se acontecer algo, ela fale para o pai ou a mãe. E muitas das coisas que acontecem ficam lá e viram traumas. Inclusive, tem 2 alunos que são da área de psicologia, que fazem aula comigo, de vez em quando mandam pessoas que estão com problema, porque tem esse trabalho, é tão forte esse trabalho também, e um clima muito agradável, a gente ri, brinca e tudo mais. Isso gera uma energia vital imensa. Show de bola, show de bola. Deixa eu ler aqui algumas mensagens que já tem aqui no YouTube. Arte Ismael. Primeiro, Krav Maga JL. Dom Sem Barba. Esse é um aluno. Josebel Souza Sobrinho. Professores, tenham meu respeito. Aluno também. Crislane Kelly, boa tarde. Lenildo Lucena, uma boa tarde. Ícaro Alves, também desejando boa tarde. Boa tarde. Oswaldo Pinheiro Filho, que é o nosso colega de bancada aqui, vez por outra está conosco no podcast Tá na Mesa, falando o seguinte: boa tarde, bancada Tá na Mesa, um grande abraço para o missionário Caio. Projeto Yamarashi Judô Futuro de Ouro. Aí coloca o seguinte comentário: para que tenha um apoio governamental, deve-se formalizar um estatuto de instituição sem fins lucrativos. Eu acho que essa mensagem que ele mandou na hora que a gente estava falando sobre questão de ter um apoio governamental. O Eduardo Rocha: boa tarde, guerreiros de ouro nessa bancada. Que dá. Quer dizer, olá, oi. O nosso cumprimento. Mas pode ser o osso também. Tem a origem do Japão. Lucílio Domingos Oficial, boa tarde a todos. Estamos assistindo um programa aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Um feliz Dia dos Pais para todos. Vocês também. Crislane Kelly com reação de palmas. Costura Fácil Marinho aqui também desejando uma boa noite. E perguntas? Perguntas. Segunda-feira. Sim, eu falei da segunda-feira. Falou da sexta, que é o Kids, né? Sexta do Kids, aí na segunda-feira, como é? 15 às 17, o Kids. Na segunda-feira nós temos um horário bastante estendido, que dá para todos participarem. De Inclusive 4 horas da tarde. Inclusive 4 horas da tarde, 16 às 18, 19 às 21 horas e 21 horas às 23 horas. Tudo então, lá no de polo 4 da tarde às 11 da noite, estamos lá. E quem quisesse... E o aluno que se inscreve, eu liberei a participação em todas as aulas. O aluno, são várias turmas. De uma turma pode ficar e participar das outras turmas até o final. Então vão ser 6 horas, 7 horas de aula. Aí quem quiser fazer as aulas com o senhor, é só comparecer. Tem algum telefone que pode tem um site, o kravmagajl.com.br, né? www.kravmagajl.com.br KRAVMAGAJL, tudo junto, .com.br. Você vai ver o botãozinho lá, inscrição. Tem vários pontos do site. Entendi. No Instagram, kravmaga.jl, o íconezinho laranja. É fácil também de seguir. De lá tem vídeos, vários vídeos lá, para o pessoal ver como é que funciona. Aí lá vai ter essas aulas focado muito na técnica, né? Focado na técnica. É uma arte suave. Então, porque, assim, numa competição, você vê uma aula de karatê, todos estão fazendo o mesmo movimento. Você vê uma aula de jiu-jitsu, vai ter pessoas fazendo a mesma técnica em lugares diferentes do tatame. Não é isso? O Krav Maga, como ele estava dizendo, cada um vai ter seu Krav Maga. Então, é pessoal. Então, eu vou adaptá-lo. Tem técnicas para ele escolher. Ele vai
naturalmente escolher a técnica melhor para aquela situação. Então, eu apresento várias. E ele está com uma dúvida dessa daqui, o outro está com uma dúvida da outra. Então, ele vai ter um trabalho individual. É muito mais complexo de dar aula dessa forma, né? Você tem que ter um acompanhamento e fazer anotações para ter um desenvolvimento e evolução do aluno. Porque ele é que tem o Krav Maga, é o dele. A pessoa não tem um braço. Então, ela tem que adaptar para usar só um. A pessoa não pode correr. Aí, por algum problema no joelho, eu vou ajudá-la a sentar. Ela vai ter técnicas que vão ajudar ela. Mas ela vai ter umas situações de, se ela precisar se deslocar rapidamente daquele ponto para outro, ela pode fazer um rolamento. Entendeu? Ela vai ter possibilidades de utilização para todo tipo de situação. Pessoal, outra coisa bacana que a gente vê no Krav Maga é que a gente aprende que são movimentos naturais do nosso corpo. Exatamente. Aí é o que torna muito fácil o aprendizado. É o que eu falei do karatê, de outras artes, que você leva anos e anos para você ser um faixa preta, né? O que o IME, o criador do Krav Maga, pensou? Ele começou, a sua base do projeto, do embrião do Krav Maga, foi o seguinte: os movimentos naturais do corpo humano. Porque se você vê em artes que elas fazem você treinar pela repetição, você vai aprender técnicas que são diferentes dos movimentos que você faria no dia a dia. Então, isso requer mais atenção, mais treinamento. Às vezes 10 anos. Então, se você, crianças brincando, ela vai jogar um braço na frente, vai jogar o outro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Esse é um tipo de defesa. Então, esse movimento natural tem no Krav Maga. Então, é fácil de aprender o que é natural. Então, tudo é visando... Teve um ponto que a gente estava conversando antes de entrar no ao vivo. E é muito mais rápido. Você falou aí de exemplo de superação de uma idosa que, aplicando as técnicas do Krav Maga, conseguiu voltar a brincar com os netinhos dela. Como é que essa história aí foi? Ela, uma aluna, ela com mais de 70 anos e estava com dificuldade de brincar com os netinhos. E ela disse: olha, eu perdi qualidade de vida, eu não consigo mais brincar com os meus netos. Eu não consigo sentar direito. E se eu sentar para levantar, eu não levanto. Então, é muito doloroso para mim, muito difícil. Aí eu disse: vamos treinar. Então, nós temos técnicas de levantar-se do chão, para levantar-se do chão com segurança. Porque no combate, você pode levar um chute, quebrar uma costela, etc. Então, você com aquela costela quebrada, você não pode se levantar do chão de forma natural. Você vai ter que se adaptar. Então, essa técnica, ela não usa força. Ela usa contrapeso do corpo e o movimento natural do corpo. Você vai conseguir chegar numa posição que você vai conseguir se erguer sem fazer esforço. Aí foi isso que eu ensinei a ela. Inclusive, alunos tiveram chikungunya e, na época da Covid, que ficaram com sequelas, né? Elas passaram muito tempo na cama e perderam a musculatura, né? Você para de exercitar um músculo, ele vai atrofiando. E elas lembraram das técnicas. E com as técnicas conseguiram sair da cama. E depois é muito interessante esse retorno, sabe? Esse trabalho. O trabalho social já tem. E desse trabalho, chegou um aluno: poxa, professor, eu era caminhoneiro, eu estava lá em São Paulo, tentaram assaltar o meu carro. Ele subiu, botou o braço dentro da janela, eu não pensei. Eu segurei o braço dele, fiz uma chave, chamei pelo rádio a polícia veio e prendeu ele. E eu nem pensei, justamente. O que aprende, começa a aprender lá, depois você acompanha com a sua consciência. Mas quem aprende primeiro o Krav Maga é o cérebro. Porque o cérebro... Eu estico meu braço aqui, ó. Eu sei que meu braço está esticado para lá, né? Mas quantos músculos eu estou usando? Quais estruturas eu estou usando? O cérebro sabe. Então, é a chamada memória muscular. Então, nós criamos padrões para situações. Então, a situação se apresenta, seu corpo vai agir sem você perceber. E você vai ficar no controle. Porque você vai perder tempo. O raciocínio leva tempo. Por que isso? Né? Eu explico também a questão dos neurônios motores, né? Que o músculo tem um neurônio. As pessoas acham que só tem neurônio na cabeça. Não, tem nos músculos, né? Neurônios motores, neurônios que vão identificar o calor. Então, o seu braço se aproxima de uma chama, antes de você pensar, ele já puxa o braço e manda o sinal para o cérebro. Aí depois o cérebro: eita, tá queimando minha mão, mas já tirou. Então vou me afastar do fogo. O raciocínio é mais ou menos isso. É muito interessante. Eu lembrei agora. E a gente tem... Se eu puder fazer uma demonstração rapidinho aqui com você. Faça com o Zé. Não, tá mais perto. Não, mas é simples, não vai acontecer nada. É uma forma de percepção. Quando você está segurando alguém, segurando alguma coisa, você fez o comando,
você tem que ter uma concentração para sair daquela situação de agarre. Você está segurando meus 2 braços. Ó, eu vou segurar aqui e vou sair. Esse braço aqui, se eu tivesse sido mais rápido, você ia continuar assim, ó, segurando. Ó, eu segurei, segura. Tá segurando? Eu ia bater em você aqui. Esse aluno tá fazendo o que aqui, agora? Tá segurando. Nada. Tá segurando o quê? Porque a minha mão tá segurando a sua. É verdade. Essa não tá ali? É feito se falou a questão do fogo. Exatamente. Então, eu tô usando situações naturais. Aproveitando os movimentos para melhor eficiência possível para se defender, né? Características do corpo e dos comandos que você dá a ele, segurar, aprender alguma coisa, fazer alguma coisa. Enquanto você está fazendo o outro, o braço está lá, no autônomo, fechado. Aí o outro faz outra, você está segurando, só que você não está segurando nada. Entendeu? É verdade. E ele ia falar alguma coisa? Depois eu falo da minha situação. A respeito da reação, eu lembrei de... Foi Bel? Foi Bel. Foi Bel né? que mandou a mensagem agora há pouco. Não, a respeito da questão da queda da moto. Foi o motoqueiro. Foi Bel. Bel é o nosso aluno que é motoqueiro. Um abraço, Bel. Um abraço para você. Até caiu de moto. Outro dia o rapaz, a moto soltou a corrente, a moto dele bateu nele, ele pulou da moto. Aí se machucou todo, mas está passando bem. Não foi nada grave. O que aconteceu? Começou o treino de Krav Maga no primeiro ano. E um carro pegou ele num cruzamento. Ele voou. Aí ele fez o rolamento e ficou de pé. Aí ele... O que foi que ele... Tá treinando, né? Foi, ele fez o rolamento automaticamente. Então ele ali... né? Senão, se ele não tivesse treinado... ele ia cair do chão e sair no asfalto, que é uma lixa, né? Não, só um detalhe. O rolamento é técnico da faixa branca. Então, eu comecei para mim para uma situação recente, estava pedalando com o pessoal, a bicicleta passou no buraco e eu ia cair. Instintivamente, devido aos treinos tudinho, usei também uma técnica da branca, que foi a queda reativa frontal, evitando o solo. O pessoal disse, eita, cai. Aí o pessoal, tu caísse não, porque tu caísse, aparasse, nem se machucasse, nem nada. Eu tive o instinto de fazer aquele movimento. A gente treina e ensina o corpo a fazer naturalmente. Algumas pessoas pensam, não, a faixa branca tem fundamentos que você vai utilizar até a faixa preta. É super importante. Antes, essas técnicas faziam parte da amarela. Mas ficava muito complicado de ensinar tudo isso e ensinar um currículo enorme da faixa amarela. Você não perguntou, mas uma pessoa com uma faixa amarela, ela vai conseguir se defender de qualquer situação. Primeiramente, as situações são as seguintes. Até a faixa preta, 90% das situações conhecidas, vamos falar assim de situações, eu gosto de dar esse exemplo, me perdoe meu amigo Caio se for ofensivo, né? Mas eu digo assim, de Caim e Abel para cá, da agressão de Caim e Abel para cá. Então, tudo que foi feito pela humanidade, inclusive com as coisas mais recentes e modernas que aconteceram, as interações e tudo mais, dentro do elevador, dentro de escada. Então, esse faz parte, todo esse conteúdo é até a faixa preta. Tudo que pode acontecer já foi catalogado como agressão, você vai ver. Depois da faixa preta, você vai para um outro nível. Você vai começar a lidar com pessoas que sabem lutar. A pessoa que sabe lutar, ela não dá um golpe linear. O que é um golpe linear? Eu dou um soco aqui, estico o braço, foi daqui para cá. Então vai ter uma finta, vai fazer alguma coisa, vai fazer um golpe fake, vai fazer um golpe exagerado para levar você a uma situação que você vai levar um golpe. Então tem muitos golpes no Krav Maga que são únicos, que são adaptados e criados originalmente pelo IME. Chutes duplos, chutes que se desviam depois do segundo chute no ar. Então você defendeu um, defendeu o outro, depois ele vira. Então são 3 chutes em um, em níveis diferentes. Aí um deles pode ser fake, ou 2. Então, você vai aprender a lidar com situações em que a outra pessoa conhece algum nível de luta. E a identificar, né, pela sua postura inicial, a sua base, se a pessoa é um lutador de jiu-jitsu, se ele conhece mais de um tipo de luta, se ele luta capoeira, se é muay thai, taekwondo e etc. Então, se ele usar golpes lineares dessas artes, não vai dar certo. Porque a gente vai aprender só golpes não lineares, que estão fora do escopo geral que é conhecido. Então, é muito mais difícil de você prevenir um soco que você não sabe, que ele não está vindo de uma posição inusual, né?
um chute, etc. Eu vou fazer uma pergunta e logo Claro. em seguida, preparando aí o do comercial para a gente daqui a pouco finalizar. O Krav Maga, ele tem, no caso, ele tem mistura de técnicas de outras artes. Na criação do Krav Maga, o Imi tinha na sua vivência ali o judô. O pai dele, que era inspetor de polícia de Bratislava, ele lecionava, né, luta livre, judô, tinha musculação, luta greco-romana e boxe. Então, tem uma pergunta para responder aqui, que você estava comentando aqui nos bastidores, né? Sim. Questão da qual é a melhor luta, essa vence outra. Não Sim, existe não existe. uma arte marcial, não. O jiu-jitsu, um cara que luta jiu-jitsu, um faixa preta de jiu-jitsu vai conseguir vencer um de Krav Maga Não. faixa preta, ou vice-versa. Ou um de Krav Maga consegue vencer um judô por isso, por aquilo. Existe Esse isso aí. tipo de pergunta é uma falsa equivalência, que as artes não querem fazer essas comparações. A arte não tem nada a ver com isso. Você vai ter indivíduos. Então, numa briga de um indivíduo com outro indivíduo, numa situação de agressão, o melhor atleta vence. Não existe a melhor arte do mundo. Porque ela depende de você praticá-la, você treiná-la, você se especializar naquilo. Então, aplicar corretamente. Aplicar corretamente, né? A gente teve um podcast aqui sobre jiu-jitsu e eu me lembrei de uma luta de MMA. De Bob Sapp. Sim, logo dos primórdios, de Bob Sapp contra o Minotauro, né? Isso. Minotauro no jiu-jitsu e o Bob Sapp um monstro, né? Monstro. Aí o Minotauro venceu, apesar de ter apanhado muito. No final ele imobilizou e venceu um cara que acho que era 2 ou 3 vezes o tamanho dele. Tem essa luta aí na internet, que é uma luta muito famosa e que mostra assim que a aplicação da técnica fez com que um indivíduo bem menor vencesse um. Ali você tem as regras, né? Você vê aí no caso do jiu-jitsu, né? Do Brazilian Jiu-Jitsu, o Hélio Gracie, ele ganhou várias competições, eles fizeram regras e tudo mais, mas tinha umas regras base. Não podia machucar o outro de uma forma definitiva, tem que ter um certo cuidado, então não podia tudo. E como hoje em dia também não pode. Eu lembro de uma luta, não lembro com quem foi, mas era um judoca japonês, que chegou a derrubar, fazer 17, 18, 20 quedas no Hélio Gracie. Mas não tinha pontuação para quedas. Senão ele teria vencido, né? Mas aí continuou e começou-se um período que não tinha tempo de combate. Então, você priva o lutador das suas melhores técnicas e depois coloca um tempo ou não coloca tempo nenhum. Então, você vai trabalhar resistência, você modifica as coisas. A regra atrapalha. No Krav Maga não tem regra. Hoje, se o MMA... É por isso que o Krav Maga não tem competições por conta desse. Não. Realmente mais um para você treinamento defender sua vida. Para defender. defender sua vida vale tudo. Direito natural à vida, direito universal. Outra questão também, Ednaldo, que a gente fala do Krav Maga como defesa pessoal, é que numa situação de combate, a gente não vai ficar na trocação. Né? Vai acontecer. Pode acontecer. Mas, como o Krav Maga a gente atinge pontos vulneráveis, é para resolver aquela situação ali em poucos segundos. Você foi lá, resolveu, partiu. Tem até um vídeo na internet do Edu Primitivo, Isso, que é um Edu comediante, que Primitivo, é aquele isso. cara que chega provocando, aí ele tá provocando um cara que tá lá sentado na dele, eu lembro disso. E ele vai no pescoço. aí ele se levanta, faz assim no Edu Primitivo, ele cai, aí começa, Ele aí usa, tem ele que... usa a lança da mão. Tem que um cara intervir. Eu acho que como ele faz esses vídeos, tem o risco, aí tem sempre um cara lá pra intervir, ele vai intervir, porque senão ele ia... Se eu tô aqui com um agressor, o cara é muito mais forte que eu tentar fazer uma chave nele, tentar fazer uma manipulação, como é que chama, não vai dar certo. Você tem que ter a suavização. O que é suavizar o adversário? Você atingir ele em pontos específicos ou em um ponto logo de cara, que isso vai fazer a atenção dele voltar para o local, a sensação de dor. Muitas pessoas que são fortes não são acostumadas a sentir dor. Eu já tive aluno halterofilista, mas é super sensível à dor, além de não ter muita mobilidade. Então você tem que trabalhar, ter flexibilidade e se conhecer. A gente lá, o exercício de pontos, aí tá lá, eu treinando em casa no sofá, ui, ai, ui. O que é que você tá fazendo aí? Estou treinando para a aula que eu vou dar. Para lembrar, para deixar tudo afiado para a hora da aula. Então as pessoas não sabem sentir dor e você faz algo que causa uma dor excruciante, a pessoa vai botar sua mente para aquilo ali. O que foi que aconteceu? Aí perdeu a luta, porque
Quando ele voltar a atenção para mim, ele já está dominado no chão ou acorda no hospital, né? Eu sempre digo, combate de faca, por exemplo. Você tem lá, faca contra faca. É horrível, a faca é muito pior que uma arma de fogo. Ela é muito mais devastadora. O tiro tem que acertar o local, né? Como eu disse anteriormente, o triângulo de capacitação, local atingido, diâmetro da lesão e profundidade. Aí ele pode acertar ou não. O rapaz agora em Paraisópolis, o policial, levou um tiro no pescoço, não atingiu nenhum ponto vulnerável dele. Passou do outro lado, passa bem. Se fosse uma faca, ele teria morrido. Você não está falando de que eu ia falar agora do ponto. Outra coisa, já que ele fala do ponto, é muito interessante nas aulas, quando o professor começa postando os pontos, a primeira coisa que ele faz é teste em você mesmo. Aí só pensando, oi, ai, eita, pegou, deixando ui. na pessoa mesmo se entendeu, né? Que são os pontos que, no caso, são pontos vitais, como é que chama? Correto, inclusive o livro, se você puder colocar o mais novo, aquele marronzinho, é o que vai ser lançado agora esse mês, dos pontos vulneráveis, né? Técnicas de Kyushu, Quatsu, Shiatsu e acupressão. Isso, esse livro vai ser lançado agora, esse mês. Já vai com 750 páginas, estou só finalizando, vai ficar com uns 800 páginas. Porque tem muita imagem, né? Tem as imagens, é importante, né? Talvez vá para 900, porque eu vou acrescentar as imagens. E são fidedignas, anatômicas fidedignas. Então você vai ver o nervo onde geralmente ele se encontra. Tem dois pontos desse de pressão muito queridos pelo pessoal. É a parte interna da coxa e um aqui próximo ao cotovelo. São os mais pedidos. Que imobiliza mais rápido. Exatamente. Né? Isso tira você de tempo no combate. Então, enquanto você está essa suavização, você esqueceu de fazer pressão no braço, de segurar o braço. Aí é o momento que vai entrar uma torção, uma chave, aí já era. Sim. Acabou. Lembrando disso aí, teve até aquela aluna que ela foi agarrada pelos coleguinhas, não foi? Que ela usou justamente esse ponto interno da coxa. Numa situação de bullying, aí ela, na segunda, 2 aulas só. Eu não estava sabendo desse detalhe do bullying dela, aí depois eu soube, e ele soube que ela já tinha resolvido. Tinha se defendido, pequeno beliscão. Né? Entendeu. Eram 3 coleguinhas que seguravam lá no recreio. Então aí é mais um exemplo aí para as pessoas irem praticar, procurar aí o professor. Teve aquela situação aqui em Caruaru também, ali no São Francisco, daquela senhora que foi arrastada. Lembra que foi agora no mês passado. E tentaram pegar a bolsa, uma senhora de Bengala, uns 80 anos, e uma outra senhora, pegaram a bolsa dela, ela segurou na bolsa e saiu sendo arrastada. Então, você vai para uma situação... Eu morei lá em Fortaleza, eu via muito essa situação. E eu vejo aqui também. O pessoal vai para a Via Parque, aí bota um cordão de ouro, bota um relógio desse smartwatch, bota o celular bom aqui com a pochetezinha aqui na lateral, bota um fone de ouvido super caro. Já fica, então você não está ouvindo nada, não está vendo ninguém. Você não está vendo nada, não está ouvindo ninguém. E com um chamariz, né? Então você está naquela situação de... As camadas, né, que você falou aí, as primeiras camadas já estão vulneráveis. Aqui, né? Eu vejo muito aluno fazer o seguinte, ele faz assim, coloca situações, professor, se alguém vier com uma faca pela frente e fizer isso e isso, o que é que você faz? Eu faço isso. E se ele, além de uma faca, tiver uma pistola, o que é que você faz? Aí tem como fazer, mas vai ficar muito mais difícil, mas dá para fazer isso. E se ele tiver um colega atrás do seu com outra pistola? Aí eu falo, rapaz, porque você não está gostando de mim, não, né? Você está colocando a situação impossível, né? Eu sempre conto a historinha, se der tempo, é bem interessante, a historinha do amigo da onça. Já ouviu falar da história do amigo da onça? Como é? Caçador foi caçar onça, os cachorrinhos dele, espingarda, o revólver, a faca dele 12 polegadas, a faca peixeira. E nos primeiros passos dentro da trilha, a onça pulou na frente dele. Ele puxou a espingarda, deu um tiro, ela morreu. Acabou a história. Aí o cara chega, pai, compadre, e se o senhor tivesse esquecido de carregar a sua espingarda? Como é que ia fazer, compadre? Ele disse, compadre, é o seguinte, eu tenho meu revólverzinho aqui, meu 38, e eu dava um tiro bem na bola do oi. Essa onça caía no chão, pronto. Mas, compadre, e se o senhor tivesse esquecido o revólver também nesse dia, se tivesse muito esquecido? Ah, meu filho, na hora que ela desse o saco por cima de mim, eu passava, rasgava o busto da bicha com a faca. E depois meus cachorrinhos pulavam em cima dela e toravam ela no dente.
Aí, compadre, se eu só tivesse no mato sem cachorro e sem a peixeira, o que é que o senhor faria? Ô, compadre, o senhor é meu amigo, é amigo da outra. Amigo da outra, né? Só pensando mal, pensando aí a situação difícil. Mas é a situação. E o José Bel Souza, sobrinho, escreveu aqui, fui eu. De novo, logo volto. Vocês falaram quando que teve uma queda de moto, né? E tem como passar aí o intervalozinho? Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Ed Baby, tradição desde 1987. Está procurando uma loja para comprar confecções, fazer o enxoval de sua criança? Venha para Ed Baby, situada na rua São Sebastião, 332, centro de Caruaru. Venha para Ed Baby e faça excelentes compras. Café Missionário. O podcast está na mesa, tem o apoio cultural do Café Missionário. Um café tipo exportação de excelente qualidade. Adquira através do 819-9444-8001. O Café Missionário é uma delícia e você pode adquirir e ao mesmo tempo estar apoiando um projeto cultural, um projeto social. Café Missionário. OP Brindes e Representações. Brindes e etiquetas personalizadas que irão valorizar sua marca. Adquira, faça sua encomenda através do 819-9201-1160 e o 99560-9225. Estamos de volta e gostaria de agradecer aqui a participação dos participantes aqui do professor Jefferson, de Nixon, de Caio, praticantes aí de Krav Maga, e gostaria de deixar as considerações finais aqui, começando por Caio. Suas considerações finais, Caio, participação no nosso podcast. É o nosso mestre Kami. Exatamente. Quer assistir Dragon Ball? Quando o mestre Kami se transforma, né? Fica fortão assim. Nosso guerreiro viking. Conhecido também como Viking. Agradeço muito aí a sua participação. Nosso Caio. Viking lá. Mas Eu que agradeço E por ter trazido o professor, né? Foi o capelão Caio que trouxe aí o professor Jeff. Eu agradeço pela oportunidade também de divulgar, né? De muitos que não conhecem ainda, conhecer mais um pouco e também convidá-los a estarem conosco e participar para conhecer, ter essa experiência na prática. E eu creio que irão se identificar com essa arte marcial e também defesa pessoal. Para mim foi um grande privilégio também poder conhecer e tem me ajudado muito nas atividades. Eu que agradeço. Agradecer a sua participação, Denix, suas considerações finais. Pedalo, obrigado por ter aberto esse espaço para a gente, tudinho, para a gente divulgar na cidade o nosso trabalho, né? Agradecer ao professor Jefferson por ele se dedicar, uma arte que ele levou um tempo para aprender tudinho e ele está fornecendo para todos. 15 anos. Com custo zero, né? Ou seja, quem quiser, chega lá no Polo, entra lá no Insta, faz a inscrição e vem treinar com a gente. Muito bom. Professor Jefferson, também suas considerações finais aí. Agradeço muito a participação. Eu agradeço demais esse convite. Já o terceiro aqui, primeiro com nosso amigo Caio, com o Café Missionário, segundo com o Eduardo Rocha, com a capoeira, fazendo um trabalho maravilhoso também. E eu quero deixar aqui um pensamento para todos vocês, principalmente para as forças de segurança, para as empresas de segurança da cidade, para os policiais da Polícia Militar, Civil, Federal, Rodoviária Federal. Tantos casos aí, você vê situações. Já aconteceram aqui há pouco tempo, esse ano. 4 policiais não conseguirem levar um suspeito detido, né? E lá nós temos cursos para a força de segurança. Vamos ter agora um curso, eu estou me federando a uma federação de Kyushu internacional para poder certificar por eles. Estou também me certificando junto com o Balin Tawak, que é uma técnica de Kali, adaptada do Kali, do mestre Bob Taboada, americano, não sei se ele é nacionalizado americano, mas é um método com bastão único também para ataques a curta distância, né? O CQC, né?
é o Closed Quarter Combat, né? Para você combate a curta distância. E também estou trabalhando com a Federação de Jiu-Jitsu Americana, também para ter cursos aqui de Jiu-Jitsu, o original, com katanas, com armas da época do Japão, dessa época. E tudo isso aí vai ser oferecido gratuitamente. Eu preciso... o nosso contato hoje em dia é muito boca a boca e tem sido excelente. E quem gosta, a maioria gosta, quem vai fazer um curso experimental fica, é excelente. Mas o que falta é justamente esse apoio mais institucional, ou empresas, ou até a prefeitura, que queira abraçar para eu poder atender mais pessoas. Muitas pessoas acham longe o polo, sair lá da Coab 3, Alto do Moura, para poder chegar até o polo Caruaru, né? Tem essa dificuldade de pegar vários ônibus e tudo mais. Então, se alguém pudesse deixar aqui, até a ideia poderia ser até para outras artes também, a gente ficar um local que quem quisesse dar aula gratuitamente pudesse estar lá. Esse é meu pedido para todos. E conscientizar, se você trabalha na área de segurança, ou então se você está tendo uma situação de afastamento do cônjuge, se você tem situações que você quer evitar, entre no Krav Maga. Isso vai melhorar sua percepção das coisas, vai melhorar seu físico, você vai dormir melhor, você vai ter um sono reparador, você vai acordar melhor. Toda a sua vida vai ser impactada. Muito bom. Eu agradeço a audiência, a participação de todos. Peço aí que curta o vídeo, compartilhe aí com seus amigos, se inscreva. Se você ainda não está inscrito aí, se inscreva no canal da TV Caruara. E até o próximo podcast aí, se Deus quiser. Lembrando, inscreva no Instagram. Sim, o Instagram... KRAVMAGA.jl, o íconezinho laranja. kravmaga.jl. KRAVMAGA.jl. Show de bola. Guardo vocês lá. Valeu. Até o próximo podcast, se Deus quiser. Até a próxima. Um abraço. Que dá, pessoal? Que dá. Tá na mesa.